Caralho, agora o Brasil vai pra frente. Quer dizer que o Bolsonaro vai eliminar as tarifas alfandegárias relativas a bens de tecnologia de informação, laptop, notebook, smartphone, essas paradas tudo vão ficar mais baratas agora? Quem dera fosse o caso, mas não é bem assim. Como eu não moro no Brasil, mas eu tô sempre comentando sobre situações que envolvem a vida no Brasil, seja política ou questões sociais, alguma coisa que tá na mídia no momento, uma das coisas que eu mais ouço das pessoas que discordam de mim é que eu não posso falar sobre o Brasil se eu não moro no Brasil. É uma falácia, óbvio, mas imediatamente parece até fazer sentido. Mano, que porra é essa? Mano, eu tô lutando com a minha câmera pra que essa porra pare de focar. Por algum motivo tá focando ali na parede, essa desgraça. Como eu estava falando, é bem comum pra pessoas que moram fora do Brasil, não sou só eu, que comentam sobre situações brasileiras. E aí as pessoas respondem dizendo que você não pode comentar nada porque você é um traidor, você nos abandonou, você não mora no Brasil. Nada aqui te faz respeito porque nada aqui te afeta. E isso é... naturalmente, né, é uma falácia, porque eu posso comentar sobre o que eu quiser, não importa onde eu moro, mas mais importante do que isso é o fato de que tá errado também. Infelizmente, a situação econômica do Brasil me afeta diretamente. Quando o dólar sobe, no Brasil, por exemplo, uma das minhas fontes de renda, ela despenca, que são as vendas comissionadas das resenhas que eu faço pra GearBest aqui no canal. A situação acaba sendo bastante irônica, porque se eu morasse no Brasil, aí sim é que o dólar alto me favoreceria, porque o YouTube, a propaganda do YouTube paga em dólar americano. Então, se eu morasse no Brasil, o real desvalorizando em relação ao dólar ficaria ótimo, porque eu recebo pagamento em dólar. Mas eu não moro no Brasil, então o real perdendo seu valor não afeta em nada a minha economia. Pelo contrário, as pessoas estão comprando menos as coisas que eu faço resenhas aqui e, consequentemente, eu acabo ganhando menos. Então, sim, a situação econômica no Brasil me afeta. Por causa disso, eu recebi essa notícia com muita empolgação. Vou ler aqui pra você, diretamente do UOL. Governo planeja baixar impostos de bem de tecnologia da informação. O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troijo, e eu não sei como pronunciar o nome dele, tá? Eu espero que seja assim. Nomes próprios de pessoas que eu nunca ouvi o nome sendo falado, sempre me atrapalha. A primeira vez que eu falei o nome do Temer, Michel Temer, eu falei Temer, porque eu nunca tinha ouvido o nome dele, eu só via no Twitter nas notícias que eu leio. Enfim, afirmou nessa quarta-feira que o governo federal estuda reduzir as tarifas de importação de bens associados à tecnologia da informação. Até aí eu achei sensacional. Parece, então, que aquela taxa alfandegária que você paga quando você importa algum aparelho que é retido na receita, né, de 60%, isso vai ser reduzido, né? E algumas pessoas que eu vi compartilhando essa notícia diziam que seriam reduzido até um quarto, ou seja, seria reduzido em 75%. Seria excepcional. E eu já fiquei muito empolgado porque, naturalmente, isso me afeta diretamente. Se o imposto de importação no Brasil, por algum milagre, caísse pra 0%, eu estaria celebrando isso mais do que você, confia em mim. Só que aí eu continuei lá na matéria e eu vi que não era bem assim, porque a próxima linha diz o seguinte: as tarifas poderão ser reduzidas, disse o secretário, dos atuais 16% para até cerca de 4% no período do atual mandato do presidente Jair Bolsonaro. Aí eu fiquei assim, peraí, 16%? Como assim? Mas a tarifa que você paga quando o seu produto é retido em Curitiba, né, pela Receita Federal. Aliás, eu não sei se agora essa Receita Federal é em Curitiba, acho que é. Eu sei que as paradas que maluco compra fica retido lá em Curitiba por 7, 8, 9 anos às vezes até. Eu suponho que a Receita Federal fica lá, decidindo quem é que vai pagar os 60% e quem é que não vai, porque é uma loteria do caralho. Aí eu fiquei curioso, como assim 16% pra 4%? Isso não faz sentido, né? Aí eu fui pesquisar um pouco mais e eu entendi, eu aprendi algo novo hoje que eu vou explicar pra você. Se você se empolgou muito com essa notícia aí, eu sinto informar que não se empolgue. Provavelmente não vai mudar absolutamente nada pra você que é o consumidor final. O que acontece aqui é o chamado regime dos ex-tarifários. E é meio complexo, mas deixa eu ver se eu consigo explicar. Tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E é ele que determina a tarifa que empresas, que pessoas jurídicas pagam quando importam aparelhos que são ou insumos, ou seja, partes que serão usadas na produção de alguma coisa, ou equipamento de produção em si. Essa taxa que essas pessoas jurídicas pagam para importar esse tipo de equipamento é de 16%, bem abaixo dos 60% que uma pessoa física paga quando, por exemplo, compra, sei lá, um celular pela internet.
que vem de fora, no caso. As pessoas jurídicas podem, então, pleitear a esse Ministério do Desenvolvimento... como é que é o nome mesmo? As pessoas jurídicas que precisam importar alguma coisa pela falta dela no Brasil, isso é muito importante, pleiteiam ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para que abaixe essa taxa, né, que é os 16% lá que eles pagam. E, novamente, isso para equipamento importante para a produção, sejam insumos ou sejam, né, roteadores, né, prensas hidráulicas, esse tipo de coisa. Depois que o MDIC vai lá e avalia se essas coisas estão realmente em falta no Brasil e é necessário a importação delas para que essas empresas continuem produzindo, aí eles podem então reduzir temporariamente, geralmente entre 1 e 2 anos, essas taxas. De 16% geralmente vai para 4, 2%, não é nada nem novo. Quando eu vi essa matéria pulando na timeline, eu pensei que fosse algo assim inédito, mas não. A cada 3 meses o MDIC publica no Diário da União quais são esses ex-tarifários, né, esses aparelhos, esses produtos, esses equipamentos que então ficarão mais baratos para atender uma necessidade da produção nacional, porque essas paradas simplesmente não existem no Brasil para que sejam compradas localmente. Olha esse anúncio aqui de 2014. Camex reduz imposto de importação para máquinas e equipamentos industriais. A Câmara do Comércio Exterior, que é a Camex, presidida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, aprovou a concessão de 95 ex-tarifários para bem de capital sem produção no Brasil. Eles pegaram 95 itens, que foram as empresas pleitearam por MDIC e falaram, ó, beleza, a lista das máquinas e equipamentos industriais beneficiados com a redução do imposto de importação está na Resolução Camex número 23, publicada hoje no Diário Oficial da União. As alíquotas para compra no exterior de bens de capital foram reduzidas de 14% para 2% até 31 de dezembro deste ano, e essa nota é de abril, ou seja, não durou nem um ano inteiro. Lá embaixo ela continua. Este ano, a Camex já aprovou a concessão de 525 ex-tarifários para bens de capital e bens de informática e telecomunicação, vinculados a investimentos globais e blá 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 blá. Ou seja, apesar de eu estar muito empolgado com essa notícia, e eu vi pessoas que eu sigo que estavam também muito empolgadas, já celebrando mais uma vitória do atual governo, eu odeio ter que admitir isso. Confia em mim, eu odeio, mais do que qualquer pessoa, eu tô mais decepcionado que você. Eu garanto pra você, qualquer youtuber cuja renda dependa de vendas comissionadas, como é o meu caso, como é o caso de alguns colegas aqui do YouTube que também trabalham nesse ramo de tecnologia, de resenhas de tecnologia, como o Felipe Becker, lá do Bitec, qualquer pessoa que tá nessa posição que a gente, estaria celebrando isso com champanhe e dando mortal pra trás de tanta felicidade, se realmente a notícia que eu vi passando na minha timeline fosse que o governo Bolsonaro iria reduzir o imposto de 60% de importação de pessoa física para um quarto disso, né? Ia reduzir em 75%. Infelizmente, me dói muito quando eu percebi que não era o caso, eu fiquei muito bolado, mas essa é a verdade. Isso muito provavelmente, olha só, tem algumas pessoas que quando eu expliquei melhor, né, ó, não é bem assim pelo jeito, né, porque algumas matérias, né, alguns sites que noticiaram isso, deram uma editorialização por cima, falaram assim, ah, porra, tablets, celulares e notebooks talvez ficarão mais baratos muito em breve. E não é o caso, mano. A única forma de esse tipo de aparelho ficar mais barato por causa desse regime dos ex-tarifários que foi anunciado agora, né, pelo ministro, sei lá qual é o nome do cara, é se forem aparelhos de fabricação nacional, ou seja, que você não estava realmente muito interessado em comprar de qualquer forma. A redução seria mínima, porque eles estão falando de reduzir essa taxa de importação de 16% para 4%, então eu não acho que o consumidor final notaria muita diferença. Até porque, quando eu mencionei, esse tipo de coisa é feito o tempo inteiro. De 3 em 3 meses, uma nova nota é postada no Diário da União e fala, olha, esses são os beneficiados do regime dos ex-tarifários, né? Agora são esses produtos que vão ficar mais baratos. E eu não sei, talvez você perceba isso melhor do que eu, porque eu não moro no Brasil. Mas eu não vejo os preços nacionais alterando muito por causa disso. Parece que acaba beneficiando muito mais o dono da empresa, né, e seus acionistas, do que realmente o consumidor final, o que é uma grande pena. Algumas pessoas, né, tem algum, tipo, o Rafael, do Ideias Radicais, eu vi ele comentando isso, eu falei, olha, cara, ele estava empolgado também, né, porque como libertário, né, como anarcocapitalista, ele é a favor de redução de impostos e coisas do tipo, e eu falei pra ele, cara, infelizmente não é tão bom assim, é um imposto de 16% apenas, vai pra 4%, não é o de 60% que provavelmente você teve a impressão que foi a que eu tive também, e vai ser só para as empresas, para as pessoas jurídicas, não vai chegar isso no consumidor final. E aí ele e outras pessoas falaram mais ou menos, mas isso aí talvez possa baratear o preço dos produtos para o consumidor final, ou então isso vai estimular o crescimento da indústria nacional, vai gerar mais empregos e tal. Eu gostaria muito que fosse o caso, eu queria muito que fosse o caso,
mas eu duvido bastante que de alguma forma isso vai afetar emprego ou o consumidor final. Adoraria estar errado, eu tomara que eu esteja errado, eu nunca quis tanto estar errado em relação a alguma coisa, mas me parece que não. Vou colocar os links que eu mencionei na descrição, que agora eu tô colocando o link. Sou um novo homem. Pô, mas é isso, tipo, eu não sei se você ainda tá empolgado. Talvez você nem tinha recebido essa notícia de que, né, aparentemente, os impostos agora de importação vão ficar mais baratos. Seria excelente. Você não tem noção de quanto eu queria que isso fosse verdade. Mas a alegria de pobre dura pouco. Mas o que você acha sobre isso? Você ainda está otimista em relação a isso? Você vê isso ainda como uma vitória do governo? Você acha que tem alguma coisa que eu não estou considerando? Sinta-se à vontade para colocar aí nos comentários. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. A gente tá quase com 1 milhão de inscritos. Faltam só outros 450 mil. Estamos quase lá. Me segue nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tô sempre por lá. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.